E aí, meu chapa, tudo bem? Olha, recentemente rolou uma treta muito tosca relacionada a um jogo que se chama DuckTales Remaster, que é um jogo que foi refeito de um jogo do Nintendinho, né? Bem antigaço mesmo, e é um jogo muito bom. Eu gostei muito dele e essa treta é meio tosca porque é um medo que as pessoas têm quando elas compram coisas digitais, mas ao mesmo tempo faz bastante sentido a gente pensar assim. Bom, vamos lá falar sobre esse tema. Se eu gostei é muito importante, não esqueça de se inscrever no canal do Laboratório. Aliás, Laboratório não, Professor Dark, ossos do ofício, né? Porque eu tenho dois canais, eu tenho o Laboratório de Zaun e eu tenho o Professor Dark. E agora eu tô tentando fazer mais vídeos pro Professor Dark, só que aí a gente ainda acaba levando um pouco, né, dessas coisas. Mas, enfim, como é o esquema aqui? Olha, veja bem, tem esse jogo chamado DuckTales Remaster que ele vai ser removido das lojas digitais. Então você não vai poder comprar ele jamais. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, nunca mais vai comprar, basicamente, né? Então aproveite, ele tá em promoção inclusive. É um jogo maravilhoso. Se você quiser, compra lá. Você vai poder jogar após ele ser removido das lojas digitais. Muita gente começou a falar que ele ia ser removido das lojas digitais e você também não ia poder baixar mais o jogo. Rolou inclusive aí um rush de jogadores que tinham o jogo para baixar ele e guardar ali na sua biblioteca, e muita gente criticando o formato digital, porque tecnicamente se você, por exemplo, tem um jogo que é removido da loja digital, aí você não pode mais baixar ele ou jogar ele. Só que se você tiver o jogo em mídia física, você sempre vai poder jogar aquele jogo enquanto existir aquela mídia física. Bom, não é bem assim, e eu já vou explicar por que não é bem assim, mas vamos falar sobre por que esse jogo está sendo removido das mídias digitais. Bom, a Capcom, ela é dona desse jogo, só que ela não é dona dos direitos do DuckTales. Os DuckTales são da Disney. Então, pense o seguinte, vários jogos, como por exemplo Guitar Hero e Tony Hawk's, e muitos outros jogos que têm músicas licenciadas, esses jogos eles têm que ser vendidos até o licenciamento da música acabar. Então, por exemplo, se eu paguei agora para um artista X me dar o direito do serviço dele, só para colocar nomes, vamos dizer que eu vou fazer um jogo do Mickey e eu comprei os direitos do Mickey por 20 anos, ok? E aí eu faço um jogo do Mickey hoje e daqui 20 anos esse jogo do Mickey não vai poder ser mais vendido. Por quê? Porque esse limite, né, de 20 anos expirou, então eu não tenho mais os direitos do Mickey após 20 anos. Inclusive, isso aconteceu com cidades no mundo também. Hong Kong era da China, só que aí durante uma guerra lá, que eu não lembro qual foi o nome da guerra, cara, porque é tanta guerra que tem nome bizarro, não sei se foi a Guerra do Ópio, que basicamente o Reino Unido venceu a China, e uma das coisas que o Reino Unido pediu foi que a China emprestasse, entre aspas, né, Hong Kong para o Reino Unido por 100 anos, né, e passou 100 anos e agora, eu acho que em 2000 e pouco, né, eles tiveram que tomar conta de Hong Kong de novo. Inclusive, tá tendo várias manifestações, várias tretas em Hong Kong por conta disso, porque a China, ela tá meio que passando as leis chinesas para Hong Kong, coisas do tipo. Hong Kong tem o seu governo, né, que é separado da China. E bom, uma salada aí gigantesca, né, basicamente. Então isso acontece no mundo real, acontece também com as empresas, e é por isso que o DuckTales está sendo removido, porque acabou o licenciamento da Capcom para os DuckTales. Então a Capcom não pode mais vender. Se fosse mídia física, ninguém ia se importar, porque provavelmente o DuckTales já não estaria sendo produzido a essa altura. O DuckTales teria sido produzido durante 1 ou 2 anos no máximo e depois acabou. Então, quem comprou o DuckTales, quem não comprou o DuckTales vai ter que comprar usado ou procurar em sites que vendem coisas antigas, né? Porque tem muitos sites que vendem esses jogos lacrados e coisas do tipo, né? Então, basicamente é assim que funcionam os esquemas, certo? Na mídia digital, tem muita gente achando, por exemplo, que você ter o CD, você pode jogar aquele jogo para sempre. E não é bem assim também, porque muitas vezes o jogo que você compra no CD ele precisa ser validado no serviço da internet. E isso gera problemas quando o jogo é meio relativamente antigo, como por exemplo jogos da PSN antiga, né? A PSN do PlayStation 3, ela basicamente foi desligada há algum tempo já. Então, se você depender da PSN para jogar algum jogo específico, ou até mesmo um jogo online do PlayStation 3, você não vai conseguir. Eu dou isso como exemplo, o Metal Gear Online do PlayStation 3, porque o Metal Gear Online do PlayStation 3 é um jogo maravilhoso, muito divertido,
que a Konami literalmente desligou o servidor porque eles quiseram. Então, quem tinha Metal Gear Online basicamente parou de jogar. Óbvio que eles lançaram depois do Phantom Pain. O Phantom Pain ainda tem o sistema online funcional e tal, mas a questão não é tipo o Phantom Pain vai ter esse sistema pra sempre. Ele não vai. É por quanto tempo ele vai ter. Então, tipo, não é porque você tem a mídia física de um jogo que você vai poder jogar ele pra sempre, entendeu? Então tudo vai estar à mercê dos servidores serem desligados em algum momento, de rolar patch pra você poder jogar esses jogos, né? Que tem algumas empresas que fazem e outras empresas que não. Um exemplo é o seguinte: tinha uma coisa chamada Games for Windows Live, alguma coisa assim, né? Que era basicamente um DRM que você tinha que instalar no seu computador para jogar jogos que tinham essa porcaria. Então, por exemplo, o Street Fighter 4 ele tinha essa porcaria. Então você tinha que comprar o jogo na Steam e depois você tinha que criar uma conta no Games for Windows Live, depois você tinha que colocar a sua senha lá no Games for Windows Live. E sempre que você entrasse no Street Fighter, você tinha que colocar a sua conta, e aí você tinha que logar. E era uma desgraça, uma porcaria. Mas, enfim, né? É a vida dá dessas, né? Então tinha esse Games for Windows Live, a galera pegava, entrava nessa porcaria e essa bagaça era tão ruim que acabou falindo, né? Então, faliu, beleza. Muitas empresas que tinham jogos que funcionavam no Games for Windows Live fizeram o seguinte: abandonaram ele, lançaram atualizações para os seus jogos para que eles não tivessem, né, o Games for Windows Live e tal. E beleza, tipo, o Street Fighter teve, então você entrava no Street Fighter não precisava mais disso, só precisava validar na Steam mesmo. E os Dawn of War, os Company of Heroes também tinham, e eles tiraram isso deles. Tinha muitos outros jogos que eu não me lembro agora de cor, mas enfim. Então beleza, acabou o Games for Windows Live, só que teve jogos que não tiveram essa atualização. Um exemplo é o Fable 3. Eu gosto muito do Fable 3, é um dos meus jogos favoritos, é um dos jogos que eu mais gostei de jogar na minha vida. E eu fui baixar ele recentemente pra jogar. E pra minha surpresa, eu não posso jogar o Fable 3. Por quê? Por quê, meu amigo? Porque não tinha. Porque não tinha Games for Windows Live. E aí eu fui lá, entrei no jogo, tinha que digitar minha senha do Games for Windows Live, coisa antiga pra caramba. Consegui lembrar minha senha, coloquei ela e não conectava no servidor, porque o servidor já foi desligado. Então eu ficava num loop infinito, falando que eu tinha que conectar, só que eu não conseguia. E aí, qual foi a moral da história? Eu tive que usar um crack no meu Fable original pra conseguir rodar ele. E mesmo que eu tivesse comprado o Fable em CD, eu teria esse problema, entendeu? Então é aí onde a gente chega no ponto, entendeu? Tipo, não importa se você tá com CD ou se você não tá com CD. Você pode estar à mercê dos caras desligarem o servidor e você não poder jogar de qualquer forma. Então, bom, eu acredito que essa questão do digital também é uma questão muito específica, né? Porque como eu falei pra vocês, o CD, você sempre vai produzir ele e pronto, foda-se depois. O pessoal compra o CD onde quiser e você pode comprar usado, que é um dos problemas do mundo digital. Você não pode comprar jogos usados aqui, né? E você também pode comprar jogos, por exemplo, tipo, em lugares que vendem antiquários e coisas do tipo, né? Então, tecnicamente você poderia comprar o DuckTales ainda. Porém, né, no digital, você pode comprar ele a qualquer instante. Então, por exemplo, passou 10 anos que lançou o Crysis, eu posso ir lá na Steam, comprar um novo Crysis e ele vai gerar um novo código do Crysis pra mim, totalmente novo, como se fosse uma nova cópia do jogo. Então, tecnicamente, o digital ele te faz essa facilidade de você poder ter acesso a jogos antigos. Inclusive tem o GOG, que coloca jogos antigos pra você jogar, né? Então, o GOG você pode ir lá, baixar jogos bem antigos mesmo, que são refeitos pra você jogar na atualidade. E, tipo, antigamente tinha vários jogos que eu gostaria de jogar e eu não tinha acesso porque eram jogos impossíveis de achar, porque não vendia no Brasil, porque era jogo que era muito pouco produzido ou era muito caro muitas vezes. No digital a gente tem acesso a esses jogos, tem promoções para esses jogos e a gente consegue ter eles tranquilamente. Recentemente eu comprei o Age of Empires 3, que é um jogo que eu gostei muito, que eu joguei muito na minha infância. Infância relativamente, é porque eu tinha uns 17 anos quando ele saiu. E eu joguei muito ele naquela época e eu pensei, pô, saudades, quero jogar de novo. E aí eu fui lá na Steam, gastei o dinheirinho a mais, fez uma nova cópia, eu ganhei, beleza. Então, tipo, eu não acho que, tipo, a Steam vai cair um dia, saca? E a gente perder todos esses negócios, embora pode acontecer, né? Então, tipo, a Steam, ela tem uma promessa, assim, que se der tudo ruim, a Steam falir amanhã, eles vão liberar os jogos, então eles vão lançar uma atualização que vai acabar com a Steam, todos os jogos não vão precisar mais da Steam para funcionar, e você vai poder baixar esses jogos ainda em qualquer instante. Tipo, você vai ter um código e você vai colocar lá no servidor e você baixa. Eu não sei como funcionaria isso, porque a Steam deve ter mais de 10 mil jogos, então imagine só, fazer a atualização
de 10 mil jogos pra colocar esses jogos como Steamless. Tipo, meio que se Steam acabar, GGWP, né? Mas aí é aquela questão, né? Tipo, quando você for comprar, quando você for investir dinheiro em conteúdo digital, você tem que investir em coisas que são estáveis. Por exemplo, teve um jogo que se chamava War Z. Esse jogo era muito tosco. E, tipo, quem gastou dinheiro com microtransação naquele jogo, que ele tinha várias, inclusive, tava jogando dinheiro fora. Porque o jogo era de uma empresa pequena, uma empresa que não passava confiança, era uma empresa tosca, foi muito criticado, o jogo foi banido da Steam. Era óbvio que uma hora aquele jogo ia morrer. Tecnicamente ele não morreu, né? Ele foi deletado e depois eles criaram um novo com o mesmo nome, com a mesma engine e falaram que era um novo jogo. E basicamente colocaram New na frente do nome. E estão aí, vendendo ele mesmo as técnicas predatórias que eles faziam antigamente, né? Então, meio que na internet, né? Nessa era da internet, a gente tá numa época onde você tem acesso a muitas coisas e ficou muito fácil para você vender coisas diferentes também. Então, se você quiser, você pode fazer um jogo. Tipo, você não precisa de um curso de super coisa, basta você estudar um pouco de programação que você já consegue fazer um jogo simples, ou você com 10 mil reais no bolso, você consegue financiar o desenvolvimento de um jogo bem simples também. E você pode colocar isso na Steam e já começar a lucrar com isso. Então é uma coisa interessante que a gente tá vivendo, né? Uma época onde tá tudo muito democrático, o conteúdo tá muito democrático. Você pode pegar uma câmera e gravar um vídeo e falar no YouTube sobre a sua opinião e inclusive ganhar a vida, assim, dando a sua opinião sobre assuntos e coisas do tipo, né? Então, eu vejo muita gente que é, tipo, contrário a essa época do digital, principalmente pessoas das antigas, né? E, bom, sei lá, eu acho que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade pra lidar com o novo. Eu concordo com vocês que pensam assim, porque eu também sou das antigas, e eu penso, cara, mano, putz, o que significa a minha livraria da Steam e como seria se eu tivesse esses jogos aqui na minha parede? Seria muito mais legal, seria muito mais divertido ter essas caixinhas, coisas do tipo. Mas a facilidade que trouxe, né, a internet, eu acho que foi um passo à frente, entendeu? E a gente não pode ficar se pregando sempre a querer ter caixinha e coisa do tipo e pensar também, né, que a caixinha é tudo. E tampouco pegar e culpar, por exemplo, a distribuição digital por conta de um jogo que está sendo deletado agora das coisas, sendo que esse é um problema que já aconteceu no passado várias vezes, né? E não é a primeira vez que um jogo perde o seu licenciamento e tem que deixar de ser vendido por conta disso, né? Como eu falei pra vocês, jogos do Tony Hawk, por exemplo, passaram bastante por essa situação. Jogos de corrida passam por essa situação. Então, todo jogo que tem música de banda, coisa do tipo, perdeu seu licenciamento, provavelmente vai parar de ser vendido, né? E, querendo ou não, né? A partir do momento que para-se de produzir um CD, tecnicamente, esse jogo também tá meio que deixando de ser produzido e ser vendido, né? Inclusive, se você parar pra pensar, sabe aquelas linhas, sabe, Gold, não sei o que, Silver, ou Exclusive, ou Classics que eles lançam, tem várias dessas, né, tipo, vem uma caixinha um pouco diferente, mas é o mesmo jogo, com um nome diferente. Então, eles são relançamentos de jogos velhos que vão vender mais ainda porque eles têm uma procura. Eu imagino que o Skyrim deva ter passado por várias dessas, né, porque eles fizeram umas 3 versões do Skyrim, e por mais que trouxesse um pouco mais de tecnologia uma pra outra, você tem que pensar que essas grandes mudanças que eles colocaram no Skyrim também foram relançamentos para vender mais, né? Então, GTA passou por isso também. GTA passou por essa situação. Então, é uma coisa aí que a gente tem que pensar sobre como estão sendo vendidos os jogos, né? E como funcionam. Eu acho importante entender esse outro lado, né? Pra gente tomar decisões melhores também pra aonde a gente vai investir a nossa grana. Porque é isso que importa, né? Não adianta você comprar cego e achar que tá fazendo a coisa certa. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Agradeço muito, vocês são pessoas maravilhosas. Um grande beijo, um grande abraço. E até depois.